Olá, tudo bem? Vamos começar o estudo do capítulo 1 do livro Sabedoria e Eloquência. O título do capítulo é O Propósito da Educação, Sabedoria e Eloquência. O autor inicia o capítulo nos lembrando que, nos dias atuais, a relação entre convicções religiosas e ambições vocacionais são quase que inexistentes. O que isso quer dizer? Ele cita também C.S. Lewis. Vocês vão entender melhor com essa citação agora. C.S. Lewis diz que quanto mais voltados às coisas celestiais, mais podemos atuar pelo bem terreno. Explicando, trocando em miúdos, o que ele quer dizer. Quanto mais buscarmos a Deus, mais buscarmos as coisas celestes, mais poderemos atuar de maneira prudente e sábia aqui na Terra, servindo aos outros na sociedade em que cada um vive. Lembrando que essa busca celeste não é um fanatismo que faz o homem esquecer das coisas terrenas. Inclusive o autor também cita isso. Ele diz que o fanatismo pode levar alguém a ser tão voltado às coisas celestiais que deixa de contribuir com as coisas deste mundo. Não é disso que esse livro trata. Ele vai falar especificamente sobre uma busca pelas coisas celestiais de maneira ordenada. Nós vamos entender isso. Como Agostinho fala, né? Com amor ordenado, amando a Deus com primazia e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Lembrando que o que eu acabei de citar é um resumo dos 10 mandamentos dito pelo Senhor Jesus. E o que Agostinho fala é que o amor deve ser ordenado, né? Ordo amores, amores ordenados. É uma ligação com o resumo dos 10 mandamentos. Bom, diante do que nós falamos, essa busca celeste, esse trabalho terreno, nós vamos começar, a partir do capítulo 1, página 18, uma relação entre essa busca celeste, essa vocação, esse trabalho, essa ambição vocacional e esse trabalhar, esse treinar do homem por completo. Como fazer isso? Bem, ele trata aqui do motivo e da forma da educação. Ele diz que o motivo e a forma da educação devem refletir esse fato. Que fato? O fato de que a busca por coisas celestes nos traz a uma noção melhor de nós mesmos e do nosso meio, de maneira que consigamos atuar de maneira sábia, prudente, eficaz naquilo a que fomos chamados. O propósito, enfim, explanado no primeiro tópico do capítulo 1, que se chama o motivo. O propósito da educação pode ser resumido em benefícios. Ele diz que os benefícios da educação podem ser metafísicos. Metafísicos significa no ser por completo, todo, a busca transcendental, a busca de Deus, metafísico, e também benefícios práticos. A vida educacional cristã, caracterizada como discipulado, é uma vida de aprendizado repleto de fé, visando a semelhança de Cristo. O objetivo é tornar o indivíduo voltado às coisas celestiais e capaz de trazer grande benefício para esse mundo. De modo que, para agregar valor, é necessário entender o mundo ao redor e saber reconhecer aquilo que ele precisa. O indivíduo inserido na sociedade pode e deve ser capaz de discernir aquilo que é verdadeiro, bom e belo daquilo que não é. Em resumo, necessita de sabedoria e eloquência, e não de uma mera fachada de sabedoria ou uma mera fachada de eloquência. O nosso ativista deve considerar-se herdeiro de uma tradição de sabedoria confiável. E aqui, lembrando, o ativista no sentido positivo da palavra, né? Aquele que defende a causa da tradição clássica, uma tradição de sabedoria confiável, que foi enraizada numa fonte transcendente e autoritativa. Sua é a responsabilidade de cultivá-la e articulá-la no mundo em que vive. Então, ele vai falar aqui sobre a importância do estudante, do aluno, compreender a tradição, de onde veio
a sua educação, a fonte dela, a raiz, que ela é transcendente, na verdade não vem apenas de homens. As artes liberais, lembrando, eu vou dar uma vírgula aqui agora para explicar para vocês o que são artes liberais, né? O capítulo vai falar algumas vezes sobre isso, e sem essa compreensão nós vamos ficar com esse hiato, né? Sem a compreensão completa. Então, as artes liberais são 7 ao todo, e de maneira clássica, isso foi cunhado, organizado na época da Idade Média. Ela não iniciou na Idade Média, né? Ela é muito antiga. Na verdade, nós encontramos resquícios desse tipo de educação na educação hebreia, entre os hebreus na antiguidade, mas nós conseguimos ver uma forma condensada, organizada como um currículo, sendo exposto na Idade Média. As artes liberais são 7 e se dividem em trivium e quadrivium. Como o nome você já consegue perceber, trivium são 3 artes, as artes da gramática, e o quadrivium são as 4 artes da matemática. Trivium significa 3 vias, um caminho de 3 vias. E quais seriam essas 3 vias, essas 3 artes do trivium, as artes da gramática? Seriam a própria gramática, dialética e retórica. Na Idade Média e, na verdade, agora, nos tempos modernos, uma mulher chamada Dorothy Sayers, ela cunhou esses 3 termos, também chamados de gramática, como fase do papagaio, que é aquela fase em que a criança dá nome às coisas, ela memoriza com facilidade. Então, ela adquire a gramática da natureza, a gramática das ciências, a gramática da matemática, quando ela aprende o que é aritmética, somas, tabuadas, é uma forma de aprender a gramática da matemática também. Então, ela vai aprendendo esses termos, esses nomes, ela vai observando a natureza também, essa fase inicial da infância, e, consequentemente, naquele início, fim da infância, início da adolescência, a criança vai começar, o pré-adolescência, a fase da dialética, em que ela não apenas vai assimilar e memorizar, ela vai começar a questionar. Então, essa segunda fase, que é a dialética, é a fase do entendimento. Ela primeiro conheceu e agora ela entendeu, ela vai começar a conectar tudo que ela tudo que ela aprendeu. Então, ela vai começar a conectar, nossa, geografia com história. Naturalmente, isso vai acontecer, até por conta da sua faixa etária. Então, é a fase da dialética, ela vai conseguir se expressar mais, fazer muitas perguntas. E, por fim, a retórica, que é o momento em que ela vai conseguir expressar bem todo o conhecimento que ela aprendeu e que ela entendeu, conectou durante toda a sua vida até o momento. Esses três momentos, gramática, dialética e retórica, não acontece propriamente de forma separada, sistemática, como eu estou dizendo. Ela pode acontecer de maneira intercambiável. Por exemplo, a dialética e a gramática atuando juntos em determinados estágios da vida, e também a retórica. A diferença é que, naturalmente, nós vemos uma pessoa com habilidade retórica muito maior quando está, lá, um exemplo, pelos seus 18 anos, muito mais do que uma criança de 5 anos, por várias questões naturais a cada faixa etária. Bom, gramática, dialética e retórica fazem parte do trivium, que são o caminho das 3 vias, né, que fazem parte da compreensão. Na verdade, são as artes da linguagem. Eu iniciei aqui, há alguns minutos atrás, falando sobre artes da gramática, então quero corrigir isso. São as 3 artes da linguagem, na verdade. E o quadrívio, que são as artes matemáticas, são aritmética, geometria, astronomia e música. A aritmética é o estudo do número, tá? Geometria é estudo do número no espaço. Geometria, isso. Geometria é estudo do número no espaço. Astronomia é o estudo do número no espaço e também o estudo do número em si, né? A geometria, porque quando nós estudamos, por exemplo, constelações, confundi aqui os nomes. A astronomia, quando nós estudamos as constelações, como Copérnico fez também, né? As ordens celestes. E, por fim, a música, que é o estudo do número no tempo, porque quando a gente vai estudar uma música, a gente percebe que a música tem um tempo, tem um movimento.
e ela também está no espaço. Então, essas 4 artes, geometria, aritmética, astronomia e música, fazem parte do quadrívio, que são as artes da matemática. Bom, o trívio e o quadrívio juntos formam as 7 artes liberais. Liberais, que significa liberdade, as artes da liberdade. São as artes que são sementes, como sementes que podem ser plantadas e se transformam em lindas árvores viçosas, cheias de fruto. E também as artes liberais são ferramentas. Então, 2 nomes que definem bem as artes liberais. Segundo Clark Jane, do livro A Tradução das Artes Liberais, agora eu estou citando outro livro. De acordo com esses autores, as artes liberais, elas são a educação clássica em si, em especial as artes liberais, são sementes e ferramentas, porque nós podemos utilizá-las para aprender qualquer coisa ao nosso redor. E vamos expor isso um pouquinho nesse capítulo, tá? Bom, voltando para cá, vou repetir agora esse pedacinho que eu acabei de ler e fiz essa vírgula explicando um pouquinho sobre as artes liberais. Em resumo, necessita de sabedoria e eloquência, e não de uma mera fachada de sabedoria e eloquência. Aquele que deve considerar-se herdeiro de uma tradição de sabedoria confiável. Então, é importante saber de que nós somos herdeiros. Essa tradição de sabedoria confiável, transcendente e autoritativa, ela tem há uma autoridade. Nós estamos, entre aspas, né, sobre ombros de gigantes. Então, é responsabilidade nossa cultivar essa sabedoria e articulá-la no mundo em que vivemos. Ele continua dizendo que essa verdadeira sabedoria, em especial nos dias atuais, passa por constante questionamento. Inclinações otimistas são herdadas de nossos antepassados culturais e têm sido alimentadas por fontes cristãs e também não cristãs. No entanto, a inclinação e a abertura a reformas, aliada ao afiado artifício interno de aperfeiçoamento que deve guiar tal empenho, são características internas mais facilmente absorvidas enquanto somos crianças. O que é que ele vai falar aqui? Todo esse trabalhar, essa abertura à mudança, abertura à reforma que ele diz aqui, abertura à mudança, aliadas a artifícios internos de aperfeiçoamento, deve guiar esse empenho, o empenho por esse formato de educação. Mas essas características internas são mais facilmente absorvidas, mais facilmente aprendidas em crianças. Agostinho observou que a verdadeira sabedoria abrange ao menos 2 componentes significativos. Em primeiro lugar, ele diz que a leitura cuidadosa das escrituras e o conhecimento geral do conteúdo constituem a base necessária para adquirir sabedoria com algum valor prático para o meio social. Então, ele percebe, primeiramente, que a leitura cuidadosa das escrituras e o conhecimento geral do conteúdo da própria escritura é uma base necessária para adquirir sabedoria com algum valor prático no nosso meio social. O segundo componente da sabedoria que Agostinho cita é aprender todo o restante. Não apenas de modo genérico, mas de forma minuciosa e moderada. Então, o que for ensinado deve ser ensinado de forma minuciosa, moderada, e não apenas de maneira genérica, tá? Lembrando que eu estou citando aqui Agostinho porque nós vimos no vídeo anterior, o de introdução, que Agostinho cita sabedoria e eloquência como duas questões principais na formação do homem. Então, por isso que ele volta aqui, falando sobre os objetivos da educação. Os objetivos propostos pela sabedoria e eloquência, que beneficiem a sociedade, né? Bom, continuando, ele vai falar que precisamos entregar à criança conhecimentos que nos apontem para verdades imutáveis. Por exemplo, a lógica e a matemática faz isso. Elas nos ajudam a tomar e ter atitudes investigativas e abertas à descoberta. Alguns dos benefícios do estudo nas artes liberais. Eu vou ler para vocês aqui. O alvo transcendente dessa busca é descobrir e reconhecer a glória do gênio criativo de Deus. Além do mais, os benefícios práticos e imediatos desses estudos incluem a crescente capacidade de compreender, influenciar e afetar positivamente o mundo ao redor. Daqui a pouco a mamãe fala, tá? Espera só um pouquinho lá fora.
Após a sabedoria, a eloquência era o segundo dos indicadores que Agostinho usava para definir o cristão devidamente instruído. Então, depois de abordar a sabedoria, ele vai falar sobre a eloquência como o segundo dos indicadores que Agostinho usava para definir um cristão que fosse devidamente instruído. Bom, Agostinho, ele bebeu muito da fonte de Cícero. Cícero foi um orador romano muito conhecido e muito, vamos dizer, superior aos de sua época também. Mas Agostinho sentia dificuldades em apreciar o estilo hebraico, comparativamente rústico das escrituras. Então, ele lia muitos livros de oratória, mas a própria escritura ele tinha dificuldade de compreender. Inclusive, Agostinho passou grande parte de sua vida, não grande, né, mas uma boa parte de sua vida, sim, longe de Cristo, sem conhecê-lo, de fato. Então, quando a primeira vez ele encontrou-se com um orador cristão altamente instruído, ele sentiu seu profundo efeito. Agostinho se viu obrigado a ouvi-lo e, finalmente, acreditar no Evangelho como articulado por Ambrósio, o imponente bispo de Milão. Então, a retórica, na sua articulação clássica, significa um discurso público persuasivo. O autor define como discurso público persuasivo. Agostinho era professor de retórica, e tinha uma bela oratória. Porém, quando ele se deparou com alguém com a oratória bíblica, uma oratória das escrituras, redefendendo as escrituras, ele não conseguiu vencer esse debate, né? Esse debate. Cabe ao educador, ele continua dizendo, ensinar-lhe pelo bom exemplo, torná-lo cada vez mais irrepreensível na vida particular, ensinar o aluno a pensar, a discernir, a comportar-se com sabedoria. Tudo isso deve acompanhar a fomentação de um senso de dever, lutar para que esses mesmos valores sejam aplicados na sociedade. Agostinho viveu num período parecido com os nossos dias, no final do século VI depois de Cristo. Nós estamos falando aqui, só para nos situarmos melhor, o autor não fala isso, mas eu vou só dar essa vírgula aqui para a gente se situar melhor. Agostinho viveu no final do Império Romano, queda de Roma, e nós estamos falando ali propriamente sobre o fim da Idade Antiga, da Antiguidade, e o início da Idade Média. Então, a Idade Média, historicamente, ela é definida com a queda de Roma. O início da Idade Média, fim da Idade Antiga, naquela época em que os bárbaros germânicos, invadiram Roma, e também, politicamente, Roma estava muito fraca dentro do próprio Império. Então, foi um período de fraqueza, tanto interna, política, como invasão externa. Em meio a tudo isso, o cristianismo ganha força política e demográfica. Mas nem tudo ia bem com a fé de 400 anos. Lembremos que nós estamos aqui no século IV depois de Cristo. Então, 400 anos se passaram depois que o nosso Senhor veio aqui e nasceu como um bebê. Heresias germinavam como ervas daninhas. Então, nesses 400 anos, o evangelho não apenas se expandiu, mas o que é natural, por conta da nossa natureza pecaminosa, junto com a expansão do evangelho, veio também a expansão de heresias. Então, muitas heresias germinavam como ervas daninhas. O poder político levou o cristianismo, levou ao sincretismo e à complacência moral. Gerações de cristãos enérgicos surgiam e desapareciam, enquanto muitos, sentados em bancos de igreja, comprometiam-se com a fé de seus antecessores apenas de lábios. A igreja, naquele momento, tendia em direção aos polos de conformidade. As pessoas estavam se conformando em seus polos, em seus lugares, com pouca capacidade de criar uma visão cristã única de sociedade e tornar essa visão realidade. Então, é nesse momento que Agostinho entra em cena. Ele entra em cena durante essa tormenta, queda de Roma, heresias na igreja, e ele é dotado de uma perspectiva abrangente sobre o que significa habitar em dois mundos diferentes. No livro A Doutrina Cristã de Agostinho, mais uma vírgula aqui para a gente compreender um pouquinho melhor. Ele vai, na verdade, são vários livros, né? Mas nós vamos ver Agostinho abordar sobre a cidade de Deus e a cidade do homem. E ele fala do que viveu,
Porque antes dele conhecer sobre a cidade de Deus, como ele assim chama, ele viveu de maneira iníqua na cidade do homem. Então, ele tinha uma perspectiva própria do que era viver em ambos lugares. Ele instruiu suas ovelhas e a igreja em geral nas habilidades necessárias para entender e aceitar as limitações da sociedade caída, estimulando o aqui e agora, aliados com os valores celestes. Sua investida por sabedoria e eloquência ressoa até os dias de hoje, no século XXI. Bem, até agora nós falamos sobre o motivo de educação clássica, que deve refletir a busca pelas coisas celestiais que ecoam aqui nas nossas atividades terrenas. Agora nós vamos começar sobre a forma. O título dessa segunda parte do capítulo 1 é A Forma, que diz que nós sustentamos que as artes e as ciências têm, durante séculos, fornecido e continuado a fornecer a melhor forma de transmitir a verdadeira sabedoria e eloquência a todos que estão dispostos a enfrentar o desafio. Sim, na abordagem do livro, e é importante você prestar atenção nisso aqui, o foco do livro é fins e resultados desejados para uma educação cristã. Como alcançar esse propósito? Com bases históricas e empíricas inclinadas ao sucesso. Então, não apenas dizer, olha, o cristianismo, por meio do cristianismo, nós vamos ser educados, a melhor forma de educação. Não, ele vai dar uma abordagem histórica e empírica durante o livro. Então, se a sociedade carece de líderes sábios e eloquentes, as escolas cristãs devem estar na vanguarda da preparação desses líderes. Se é importante haver essa educação, nós devemos ser os primeiros a fazê-la. Universidades que ainda adotam as artes liberais e ciências, que ainda existe em especial nos Estados Unidos, né? Existem universidades das artes liberais, que tratam das artes liberais, elas compreenderam um amplo escopo do currículo liberal. Liberal, que significa liberdade, as artes da liberdade. Então, essa postura contrasta com a educação nas artes profissionais ou industriais. Nós vemos isso muito no Brasil, né? Basicamente, eu acredito que todas as nossas faculdades, universidades, elas focam profissões. Então, elas têm como foco na educação artes profissionais ou industriais, que preparam o indivíduo para uma vocação específica e resulta no cidadão devidamente treinado para uma única disciplina ou habilidade. Isso mesmo, uma única disciplina ou habilidade. O treino nas artes liberais, as pessoas educadas nas artes liberais, cujas habilidades intelectuais são transferíveis para o aprendizado de qualquer assunto ou ensino. Então, o que elas aprendem nas artes liberais, como eu falei há um tempo atrás aqui no vídeo, alguns minutos atrás, as artes liberais são ferramentas que podem ser utilizadas para o aprendizado de qualquer assunto ou ensino. Então, elas têm cada vez mais importância nessa economia em que o adulto comum muda de carreira várias vezes ao longo da vida. Essa realidade vai contra a experiência de nossos pais ou nossos avós. Antigamente, as pessoas trabalhavam 30, 40 anos em uma mesma profissão. Nos dias de hoje, isso não acontece mais, basicamente, né? Nós vemos as pessoas mudarem de profissão com muita facilidade. Isso é mais um motivo para a importância das artes liberais, porque ela nos prepara para qualquer realidade. Os benefícios da educação nas artes liberais e ciências não se limitam historicamente ao aluno universitário. E é essa aplicação que nós vamos defender, a aplicação com crianças pequenas. Então, no decorrer desse livro, nós vamos ter algumas conversas, leituras, sobre a aplicação das artes liberais com crianças pequenas. O coração da tradição das artes liberais é o âmago do currículo. Então, nós vamos fazer algumas perguntas e vamos refletir sobre elas, tá? Uma vez aceita a responsabilidade, como é que as nossas escolas devem se portar? Pensa comigo, como é que uma vez que a responsabilidade sobre a educação nas artes liberais deve estar nas escolas cristãs, na vanguarda das escolas cristãs, como essas escolas devem se portar? O que de fato vai distinguir uma escola distintamente cristã das demais? E como educadores cristãos, quais convicções nós devemos adotar para envolvermos plenamente nossos alunos na tradição das artes liberais? Bem, o que não somos? Essa é
Este é o terceiro tópico do capítulo 1, que está na página 24. O que não somos. Ele vai começar falando sobre John Dewey. Eu acredito que é isso, John Dewey. Ele é um homem muito conhecido, em especial nas faculdades de pedagogia, né? Faz parte de teorias pedagógicas muito comuns agora no pós-modernismo, que faz parte justamente da mentalidade progressista, normalmente centralizada em 3 prioridades. Então, dificilmente você vai ver uma escola que não tenha essa visão. Tópico 1. Aluno como centro. Centro do processo educacional. Tópico 2. Um aluno educado de acordo com avaliações deterministas de aptidão, que prescrevem a preparação universitária ou atuação vocacional. Então, testes vocacionais para os alunos, para definirem suas aptidões, né? 3. Vocacionar. Então, ele vai falar o processo de educação, o preparo do aluno para atuar sobretudo na economia. Então, o aluno é preparado para atuar na economia. Você percebe que, em especial no ensino médio, nós temos uma corrida para passar em faculdades, para, por fim, conseguir um emprego, né? Nós pensamos nisso, nossa, eu preciso conseguir um emprego. E isso é colocado, né, na realidade escolar desde cedinho, desde as crianças mais novas. Deixa eu ajeitar aqui. Desde as crianças mais novas, isso é entregue, isso é oferecido. Então, nós vemos até, inclusive, vários adolescentes e jovens com muita ansiedade, né? Porque ficam temerosos, é como se não conseguisse passar na universidade, não houvesse mais esperança. Mas escolas clássicas cristãs, de fato, elas não têm como foco principal estar no ranking das universidades. Lógico, como a gente viu, não estamos deixando as coisas terrenas, mas estamos colocando elas no seu devido lugar. Isso é bem diferente. John Dewey foi um teórico, né, que permaneceu ao longo de sua vida aberto a discussões, ao teste de suas ideias. Porém, com a morte dele, aqueles que o sucedeu, né, essas outras pessoas mudaram totalmente aquilo que ele ensinou. Elas trouxeram consequências negativas para o aluno e para a sociedade, com essa mentalidade totalmente progressista e secularizada, separada. Então, esse secularismo, que é justamente compreender a fé do ponto de vista de uma devoção religiosa, especialmente os educadores, se você for em qualquer escola, em especial aqui no Brasil, você vai perceber essa realidade, impede a descoberta científica e o progresso social. É como se disséssemos, essa parte da sociedade nós não mexemos, ela não está conosco. Esse secularismo, essa diferença entre sagrado e profano. Então, escolas cristãs, hoje em dia, naturalmente, utilizam materiais progressistas, que nada mais são do que uma forma de vender a sua própria escola, né, para alguém que vive. Como assim? Bom, com o ímpeto de recomendar a própria escola aos pais que ficam contentes com a banalidade da educação convencional, já estão contentes com isso, cada vez mais adotam e incorporam materiais curriculares e métodos de ensino progressistas em salas de aula. Então, muitas vezes, inclusive os pais cristãos não sabem, mas procuram por métodos progressistas na atuação em sala de aula. A religião fica às margens da educação. Então, há uma grande diferença entre escolas que têm como base as artes liberais e escolas progressistas. O currículo é dualista, separa o sagrado do secular, é compartimentado. E contra quais ideias, afinal? Nós vamos fazer essa pergunta agora, essa questão. Contra quais ideias acerca do ensino, da educação e do aprendizado as teorias progressistas se rebelam? Só lembrando que nós estamos falando de uma tradição de mais de 2.500 anos. A tradição das artes liberais, apesar dela ser cunhada, elaborada, sistematizada na Idade Média, ela tem mais de 2.500 anos. Então, o progressismo, essa educação com base no progressismo, ela excluiu 2.500 anos de história. Você deve ter ouvido já falar sobre o construtivismo, né? O construtivismo nada mais é do que uma teoria de que a criança pode construir algo novo.
E para essa construção, ela não precisa ter como base o que ocorreu antes dela. A gente não precisa entregar a ela essa tradição. É como se ela tivesse que aprender tudo, literalmente, sozinha, sem precisar da tradição anterior. Então, tudo que o homem construiu no decorrer de séculos e séculos e séculos, agora é tido por nada e deixado de lado, né? E é com base nisso que o autor dá início à última parte do capítulo 1, que tem por título Pressupostos. Ele vai falar que a fé estava no centro do processo educacional, na época da antiguidade. Há o provérbio de Salomão, capítulo 1, é o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A tradição das artes liberais coloca a fé diretamente no centro da identidade humana. Com o advento do ceticismo, aconteceu algo muito irônico. Veio o iluminismo, ele deixou a fé de lado e disse que agora a razão era a grande senhora da sociedade. Mas foi justamente com o ceticismo, com a vinda da razão, do racionalismo, o homem, então, transformou-se num poço de incertezas. Olha que irônico. Foi vendido razão, foi vendido ao homem racionalização, foi vendido ao homem certeza. E o que aconteceu com os homens? Um mar de incertezas. Cada dia mais, as pessoas afundam em relativismos, em incertezas. E hoje, diferente do período da Idade Moderna, em que a razão era a grande senhora, nós não temos mais a racionalização ou a razão. Hoje, a verdade é individual. O que é verdade para você pode não ser para mim. A noção de natureza humana imutável, ela foi totalmente banalizada. Não existe mais. Nós, como cristãos, compreendemos que nossa natureza humana é pecaminosa. E apesar de, durante os séculos e séculos, a roupagem mudar, o âmago, o centro, a natureza humana nunca mudou, ela é imutável. Ela pode mudar a forma como se expressa. Na Idade Média de uma maneira, hoje de outra, mas a natureza humana é imutável. Isso também foi excluído na nossa tradição, foi excluído nas escolas de acordo com o movimento progressista. Então agora a natureza humana está em constante mudança. O que é verdade hoje, o que o homem é hoje, amanhã pode não ser. Então, não há, portanto, um consenso sobre a natureza humana, porque ela pode sofrer constantes mudanças o tempo inteiro. Numa época em que existe um consenso moral justificável contra um indivíduo ser dono de outro, lembremos que ele está citando aqui a época da escravidão, tá? Uma época em que o indivíduo poderia ser dono de outro. Quando nós pensamos nisso, inclusive isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Nós vemos grandes autores como Thomas Jefferson. Thomas Jefferson é da época da escravidão. Posso comer com meu pai? Pode. Thomas Jefferson é da época da escravidão. E é interessante porque... Posso falar outro nome? Não, pode não. E aí o que é que acontece? Thomas Jefferson é da época da escravidão. E muitas pessoas hoje em dia dizem, não, esse autor eu desconsidero porque ele é dessa época, ele defende a escravidão. Mas aí ele vai explicar que numa época em que existe um consenso moral justificável contra um indivíduo ser dono de outro, eu vou ler novamente esse tópico aqui, tá? Página 27. Por exemplo, numa época em que existe consenso moral justificável contra um indivíduo ser dono de outro, há pouco ou nada que aprender com escritores de uma época em que a escravidão era aceita e considerada. Então, acredita-se que nós não temos nada a aprender com Thomas Jefferson por conta da época em que ele vivia, a época em que a escravidão era aceita. Mas essa realidade, ela não é fato, não é verdade, ela não tem consistência, sabe? Por quê? Porque, como a gente acabou de falar, a natureza humana, ela é imutável. O pecado sempre existiu. Então, o que ocorria naquela época, por mais que hoje se venda como algo muito terrível, hoje também acontecem outras questões de maneira similar também pecaminosa, né?
Então, quanto mais esclarecida a sociedade, mais se percebe que ela é responsável não por transmitir e conservar a totalidade de suas realizações existentes. Essa fala é de John Dewey. Mas apenas o que for necessário para transformar o meio social futuro num lugar melhor. A escola é a principal agência da realização desse fim. O que é que ele está falando aqui de maneira bem rápida? Ele não alivia a responsabilidade de conservar o patrimônio cultural. Aliás, ele coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade de não conservar sua maior parte. Então, essa lógica de não conservar o patrimônio cultural anterior nos traz arrogância cultural. É justamente isso, nós achamos que nossa cultura é melhor do que a cultura da época da escravidão. Então, portanto, nós não vamos considerar os autores daquela época. Então, há uma arrogância cultural. E inocula estudantes contra os tipos mais úteis de compreensão histórica, porque ele já vai ter a noção daquele período histórico com muitos preconceitos atuais culturais. Então, ele já vai inocular a compreensão do estudante historicamente. Quem escolherá quais partes da herança devem ou não ser conservadas? Então, se eu tenho essa arrogância histórica, acredito que a minha cultura hoje é melhor do que a anterior, eu acredito que o homem sofreu mutação, o homem melhorou. Então, uma mentira você percebe que chama a outra. Quem, então, vai escolher quais partes devem ser tiradas ou não da história, da nossa herança histórica? Então, o cristianismo exige um grau ainda maior de certeza do que a verdade. A bondade e a beleza são características do próprio Deus. A perfeição em cada uma dessas arenas é genuinamente inconcebível, porque as vemos perfeitamente reveladas e modeladas na pessoa de Cristo. Portanto, buscar a verdade, a bondade e a beleza vale a pena e constitui meta alcançável, mesmo sabendo que não podemos conhecê-la ou praticá-las perfeitamente nesta vida. Então, assim, nós vamos preparar os estudantes para uma vida culturalmente relevante em dois reinos ao mesmo tempo. No reino celestial e no terreno, na cidade de Deus e na cidade dos homens. Que o Senhor nos dê graça para compreender um pouco mais sobre a educação clássica, a cada um desses vídeos, cada um desses estudos do livro Sabedoria e Eloquência, mas sobretudo nas escrituras, numa vida de oração e busca dele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.